Meus amados irmãos, nós temos trabalhado, desde junho, sempre sermões temáticos, ou seja, sermões expositivos, mas com tema, cada mês a gente vai trabalhando o tema, e esse mês, o mês de outubro, nós estamos trabalhando sobre o tema comunhão, uma coisa que é muito importante, muito cara para Deus, uma coisa que Deus, isso é tão importante que Deus, numa das suas últimas orações aqui na terra, lá em João 17, ele fala sobre essa unidade, ele fala sobre essa comunhão, e pensando em comunhão, e pensando em unidade, no próximo sábado agora, às 16 horas, o pessoal aqui talvez não conheça, a Portela, a Cleo Portela, a filha, e a Gabi, talvez, a Gabi veio domingo passado à noite, mas também serve para homem. Nós vamos estar falando sobre, olha só como o pessoal acha, eu estou falando aqui, o pessoal já está jogando no data show, que eu estou querendo, que rapidez, família, agosto, mulheres, Enquanto isso, gente, é só para lembrar que no próximo sábado agora, nós teremos o chá com elas. Vamos falar sobre a saúde feminina. A partir das 16 horas é aberto a toda a igreja, não só meninas, mas meninos também podem participar. E teremos duas palestrantes, a irmã Denise Garcia, psicóloga clínica, e a doutora Alessandra Herrig, que é a ginecologista prima, não é isso? Da Elma, que vai estar tratando sobre um assunto que quem não está um dia vai chegar a ficar, que chama-se menopausa, não é isso? Então vai ser um tema assim, bem interessante para nós entendermos, e é importante o homem também entender para que seja mais cuidadoso com a sua esposa nesse momento que ele está vivendo. Então a igreja querendo trabalhar essa questão da integralidade, corpo, alma, espírito, nós vamos estar trabalhando no próximo sábado às 16 horas esse chá com elas. Eu fiz um desafio para os homens, não sei se os homens vão aceitar, mas é um desafio, que na hora do chá, quem vai servir o chá? Os homens, desde que não quebre a louça. Que o homem, eu, por exemplo, sou um cara super desastrado. Quando eu chego, o negócio já quebra só de me ver. Mas a gente vai tomar um cuidado para servir ali as irmãs nesse chá. E no dia 15, o que nós temos dia 15? Pensando em comunhão, nós temos o nosso 8º Brincadorando. E nós vamos aprender uma coisa muito importante, que obedecer é prova de amor. E olha como é difícil isso. Hoje em dia, obedecer não é prova de amor. Obedecer é sinal de quê? Ainda bem que tudo aqui é crente, Sinal de assim, que obedecer é sinal de ser, não ter opinião, Mas obedecer é prova de amor. Quando você ama, você obedece. Então as crianças, de 0 a 14 anos, já inclui o Davi, nós vamos estar aprendendo sobre esse assunto, sobre obediência a pais, aos professores, aos mais velhos, coisa que nós não temos, e acima de tudo, obedecer a palavra de Deus, E no dia 22, ainda não tem slide aqui, a nossa igreja estará indo a Cristolândia, Estaremos ali fazendo o aniversário dos alunos lá da Cristolândia, aquele pessoal que até então era dependente químico, que se encontra em tratamento. É a nossa igreja fazendo de verdade missões. Não é simplesmente missões, não é aquilo que acontece no começo do ano, no meio do ano e lá para setembro, que é fazer campanha para a junta. Missões é estar envolvido, missões é estar olhando as pessoas, vendo. Tanto é que a MCM vai estar pegando parte do bazar dela e ofertando para missões, tanto missões lá
ali no Lins, né, que é a Casa da Amizade, né, como também um outro projeto que a gente tem aí de plantação de igreja. Irmãos, dito isto, pensando em comunhão, eu quero trabalhar nessa manhã, né, eu posso ficar até meio-dia porque não tem EBD, fico tranquilo, que fala a comunhão do corpo de Cristo. É interessante nós pararmos e analisarmos uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje, que a gente chama de desigrejado. Alguém já falou isso? Alguém já falar dessa palavra? Desigrejado? É aquela pessoa que diz o seguinte: olha, eu sou cristão, né? Eu não preciso de igreja, né? Eu posso adorar a Deus, servir a Deus, aonde eu estiver, do jeito que eu estiver e como eu estiver. Só que isso é completamente contrário a quê? A palavra de Deus. Como não existe corpo de Cristo sem igreja. Igreja é um lugar onde você congrega. Igreja não é um lugar perfeito, não é um lugar onde nós só temos coisas boas. Deveria ser, mas ainda é o melhor lugar para estarmos juntos, né? Eu queria pedir a Natália aqui. Natália, vê se está gravando aqui, que depois a gente vai botar lá. Uma coisa que é interessante é que, às vezes, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, nós temos uma situação que nos deixa tristes, que nos faz afastarmos da igreja, que nos faz nós nos afastarmos da comunhão uns com os outros, da comunhão com os irmãos, porque às vezes pessoas nos magoam. Alguém aqui já foi magoado por gente de igreja? Às vezes pessoas de igreja nos magoam. E às vezes também nós magoamos outras pessoas. Agora eu quero você ser sincero. Você já magoou alguém? Levanta a mão. Ah, glória a Deus, tem mais gente que magoou do que foi magoada, né? Isso já está começando a refletir aquela questão de sermos sinceros diante de Deus. E essas mágoas, né? Nossos roupantes, né? Eu acho horrível aquela frase, né? Quando eu converso com algumas pessoas e eu falo assim: poxa, meu irmão, minha irmã, você tem que mudar o seu jeito de ser, você não pode ser assim. E a pessoa fala assim: esse é meu jeito, eu sou assim e não vou mudar por ninguém. Quem quiser gostar de mim, que goste desse jeito. Já viu isso? Né? É uma pessoa que, na verdade, o quê? Não conheceu ou não se permitiu ser tocada por Cristo Jesus. Porque uma pessoa que é tocada por Cristo Jesus, ela não vive mais do seu jeito, mas vive do jeito de Deus. Vive para abençoar outras vidas. E por causa disso, por causa dessas mágoas que nós temos, por causa de pessoas que nós magoamos, muitos se afastam de Deus. E muitos param de quê? Frequentar a igreja, frequentar o corpo de Cristo, né? Atitudes magoam, mas nós precisamos entender, meus amados irmãos, que mesmo diante das nossas falhas, nós precisamos de pessoas ao nosso redor. O homem, ele não foi criado para ser uma ilha. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros, porque a igreja, a figura da igreja que não foi criada por homem, não foi criada por pastor, não foi criada por padre, não foi criada por ninguém, foi criada pelo próprio Deus. A igreja é um organismo espiritual. E é isso que às vezes nós perdemos o senso. Nós esquecemos que a igreja é um organismo espiritual e passamos a fazer a igreja como algo de clube, algo do meu interesse, algo da minha projeção, algo para, às vezes, na psicologia a gente vê isso, né? Aquela pessoa que nunca
independente das nossas procedências, da nossa raça, das nossas diversidades culturais. É dentro da igreja, e somente dentro dela, em que todos nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos socorrer uns aos outros mutuamente. Não existe o meu eu, não existe a minha vontade, não existe o que eu quero. Dentro da igreja existe aquilo que Deus quer. E a vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, é que nós vivamos em harmonia. Hoje em dia nós não damos muita importância a essa comunhão. Achamos muitas vezes que não há necessidade de vivermos isso. Para que eu vou viver isso? A nossa fé, meus irmãos, tem que estar firmado de maneira que a vida de outras pessoas se importem. Eu tenho que me importar com a dor do meu irmão, eu tenho que me importar com a dificuldade do meu irmão, eu também tenho que me alegrar com a alegria do meu irmão. Às vezes nós nos importamos com a dor, mas quando aquele irmão tem a vitória, quando aquele irmão tem a alegria, isso traz para dentro de nós um sentimento de quê? De inveja. E é tudo isso que Deus não quer. E é exatamente isso que estava acontecendo quando o autor aos Hebreus escreveu a sua carta. O autor aos Hebreus escreveu a sua carta, ele está tratando de assuntos de uma igreja que era judaizada, uma igreja que estava começando o cristianismo e que estava querendo trazer de novo todos os preceitos do Velho Testamento para o Novo Testamento. E por conta disso, muitas pessoas estavam ficando tristes e se afastando da igreja. E o capítulo 10, ele vai tratar exatamente sobre esse assunto, sobre o sacrifício de Cristo, sobre essa oferta, onde ele nos faz todo igual, e ele nos faz um apelo a perseverarmos, a estarmos juntos, a estarmos em comunhão uns com os outros. Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler dos versos 19 até o verso de número 25. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Olha que profundo esse texto que o autor dos Hebreus fala. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar na presença do Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E já está cortando aqui o autor dos Hebreus que não é através de um ato cerimonial judaico, não é através de qualquer outra coisa que você entra no céu. Você entra através do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero. Olha só, gente, a maneira de se aproximar de Deus é com coração sincero, sem fingimento. Talvez a gente perdeu a noção dessa palavra sincero, né? Acho que muita gente conhece, né? Que significa sincero, né? Aquilo que é de verdade, né? Aquilo que tem uma aparência de uma coisa que você coloca uma cera para dizer que é perfeita. Mas ele diz o seguinte: quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que estar com o nosso coração sincero diante dele. Mesmo com as nossas feridas, mesmo com a nossa dificuldade, devemos nos aproximar com ele com o coração sincero e com plena convicção da fé, e os corações aspergidos para nos purificar uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, embora nós tenhamos culpa,
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ele fala: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Podemos chegar a Ele com segurança, porque Ele nos prometeu o céu através do seu sangue. E aí vem o tema da mensagem. Ele fala assim, que é difícil dos dias de hoje: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Está ali. Não, a minha versão deve ser diferente. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima esse dia. Senhor nosso Deus e Pai de amor, bondade e sabedoria, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, que nós possamos aprender e apreender a Tua palavra, Senhor, e possamos colocá-la, Senhor, em prática. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, pela aspersão do sangue de Cristo na minha vida, para ser um instrumento verdadeiro da Tua palavra, e que não haja nenhum ruído na comunicação. Ó Pai, que não venha nada de mim, Senhor, mas que seja o Senhor através de mim. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia ela é muito clara quando diz que nós passaríamos por dificuldades. E na igreja não é diferente. Na igreja nós temos pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos. Por isso que eu sou muito chato nos grupos da igreja, por isso que eu sou muito chato aqui no púlpito, quando eu falo que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a nossa comunidade de fé ela é muito o quê? Heterogênea. Outro dia eu brincando com uma pessoa, eu falei assim para essa pessoa, olha só, eu antes de ser o pastor da igreja, eu já tinha cuidado com as minhas redes sociais, com tudo que eu fazia, né? E eu sou flamenguista, olha só, né? Quem vai ao meu gabinete lá já vê lá bandeira do Flamengo, tudo do lado do Flamengo, né? Mas nas redes sociais e tudo, eu evito até falar de Flamengo. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui vascaíno, botafoguense, tricolor. Eu tenho aqui o pessoal aquele time de Fortaleza que ganhou do Flamengo agora na quarta-feira, né? Então tem um grupo muito grande que, se eu ficar falando de Flamengo, eu posso fazer o quê? Trazer dificuldade. Então a função minha como pastor, como líder, é me policiar nas minhas redes sociais, entendeu? E principalmente de onde? Do púlpito, porque eu tenho um povo totalmente heterogêneo, né? Eu tenho desde o técnico de enfermagem até o cirurgião, que hoje não está aí, né? A igreja tem de tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque para que essa comunhão, para que essa nossa amizade, para que esse nosso amor, ele não seja desconectado, eu não venha servir de pedra de tropeço para um irmão. Igreja é isso. Igreja, ela tem que falar sim de pecado, deve falar de pecado, porque ninguém se arrepende se não se vê o quê? Como pecador. Eu tenho que falar de pecado. Agora eu tenho que falar das minhas posições, das minhas ideias, das minhas convicções, do que penso eu. Eu não penso nada. Quem pensa é a Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que nos revela.
Então, uma coisa que nós temos que entender para vivermos essa comunhão com Cristo é que eu e você somos o corpo de Cristo. Você já pode pensar nisso? Que eu e você somos o corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, que somos corpo de Cristo e cada um de nós tem o seu papel. Somos um organismo não só espiritual, mas também funcional. Temos pernas, temos olhos, temos coração, temos sangue. Cada um de nós tem uma função e tem um plano maior em cada função, em cada característica, em cada dom que Deus dá à igreja, a cada irmão. Tudo isso faz parte de um plano perfeito, não para mim, pastor da igreja, não para o líder de alguém, mas isso tudo faz parte do plano de Deus para o crescimento do reino de Deus, para que pessoas não vá para o inferno, para que pessoas sejam transformadas e lavadas pelo sangue de Jesus, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo. Por isso, eu e você somos parte de um mesmo corpo. Embora uns sejam mãos, outros sejam pé, outros sejam dedo, outros sejam joelho, mas todos nós fazemos parte de um plano maravilhoso, um plano que Deus tem para cada um de nós. Isso é ser corpo de Cristo, isso é vivermos em comunhão. A partir desse momento em que nós entendemos que fazemos parte de um corpo, em que nós não disputamos um com o outro. Imagina você jogando futebol, se a tua perna esquerda começar a disputar com a perna direita e ficar dando canelada uma na outra, você não vai para lugar nenhum. E infelizmente a igreja às vezes faz isso. Um dá canelada no outro. E quem sofre? O corpo de Cristo. Quem se arrebenta? A igreja. E quem fica destruído? O mundo lá fora. Precisamos, meus irmãos, nesse ato de comunhão, nesse ato de comunhão em Deus, entendermos que todos nós estamos no mesmo barco. Eu vi uma ilustração muito interessante, em que o pessoal estava andando num barco, numa canoa, e a canoa furou. Não é aquela musiquinha não, a canoa furou, a canoa furou. E aí algumas pessoas estavam tirando a água, que estava entrando dentro da canoa, e o outro lá quieto, não fazia nada. Aí perguntaram: vem cá, você não vai ajudar a tirar a água que está entrando na canoa? Ele falou assim: não foi eu que fiz o furo. E não entende que nisso todos nós o quê? Morremos. E às vezes, infelizmente, a igreja parece isso. Não foi eu que fiz, deixa eles se virarem. Por isso eu comecei falando que a igreja é um organismo espiritual, é um organismo criado por Deus, mas também um organismo físico que depende um dos outros. Precisamos, meus irmãos, uns com os outros construir algo muito melhor. E a partir desse momento em que nós andamos em comunhão, é que nós começamos a fazer a diferença. O problema é que quando há momento em que nós não andamos em unidade, ajudando uns aos outros para crescermos em sabedoria, fé, discernimento, para que venhamos a dirimir as dificuldades, é aí que a igreja sofre. É aí que a família sofre. Tem um tema que o pastor Marcelo vai me permitir falar aqui, só para aguçar a mente de vocês. Há um tema no curso de casais que a gente chama de... Posso falar? Tênis ou frescobol, que é do Rubens Paiva, pastor Rubens, reverendo Rubens Paiva, em que o frescobol é aquela brincadeira que um toca a bola para o outro, gostosa, na praia, onde ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. E o tênis é um jogo o quê? Violento, onde você quer pegar o ponto fraco
onde você quer pegar o ponto fraco do teu irmão, você quer arrebentar com ele naquela hora. E às vezes a igreja está vivendo um verdadeiro jogo de tênis, mas a igreja é para jogar frescobol, é jogar um sonho de um com o outro. E às vezes a igreja perde essa noção, a igreja perde essa harmonia. Parece que nós não queremos andar em unidade, parece que nós temos dificuldades, e aí é que vem o problema. Duas mentes, queridos, duas pessoas unidas pensam melhor do que uma. Por isso que o autor aos Provérbios, ele fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E tem gente que é individualista, tem gente que não quer ouvir ninguém. Eu tenho minha opinião, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso vai contra a palavra de Deus, isso vai contra a comunhão que Deus quer conosco. Se um irmãozinho, uma irmãzinha, uma pessoa na fé passou por algum problema, ou está passando, certamente nós poderemos ajudá-lo ou vice-versa. Porque às vezes o problema que um está passando é um problema que você já passou. E você pode ajudar essa pessoa, porque nós somos um corpo. Nós podemos dizer assim: eu sei a dor que você está passando, eu sei o lugar onde você está, eu sei o que você está vivendo, eu vivi essa dor, eu conheço essa dor. Eu não posso caminhar com você a tua dor, porque esse caminho é teu, mas tenha certeza que eu vou estar ao seu lado, te mostrando o melhor caminho para que você supere as suas necessidades. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é corpo de Cristo, isso é igreja poderosa, isso é igreja relevante, isso é uma igreja unida. Querida igreja, queridos irmãos, nós precisamos sim um dos outros. Sozinhos nós não conseguimos. No mundo espiritual, sozinhos nós não conseguimos. Isso é uma verdade. Deus nos chama para que eu e você nos reunamos regularmente na igreja para motivar uns aos outros, para viver essa vibrante serviço da fé. É isso que Deus nos chama. Nós não estamos na igreja aqui, meus irmãos, simplesmente para lustrar estrelas. Não, nós estamos para nos ajudar mutuamente diante das nossas dificuldades, diante da nossa dor, e também nos alegrar com o que se alegra. Por isso que Cristo morreu pela igreja. E olha que coisa interessante, lá em Efésios ele fala assim, que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Deus é o fundador da igreja. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que aprender a viver, às vezes, a abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus seja feita aqui neste lugar. E às vezes nós somos egoístas, nós queremos levar vantagem. Por isso, o mundo está como está. E a gente reclama disso, daquilo. O mundo está como está, porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos falhado. Por isso que o autor de Hebreus fala: cuidemos-nos também para nos animar. Essa é a versão nova atualizada que eu ganhei aqui da igreja, nova Almeida atualizada. Cuidemos também para nos animar uns aos outros no amor e na prática das obras. Porque isso, amor não é só falar, amor é atitude, amor é fazer a diferença, amor é levantar o caído. Alguém aqui já levou filho na praia?
e o filho está bem se afogando e você se afoga para salvar o seu filho. Alguém já passou por essa experiência? Você está tomando caldo, né? Aí o filho está assim, você levanta o filho, aí vem aquela outra, bebe a água toda, mas levanta o filho lá em cima, o filho está salvo. Ninguém nunca passou essa experiência? Ainda bem, né? Mas eu já passei algumas, né? Aí depois que eu respirei, aí o teu filho mal sabe, né? O que você está passando, o sufoco que você está passando. Mas é isso, eu tomo como imagem da igreja. A igreja tem que aprender a ser isso, às vezes, nos afogarmos por amor a quem? Ao outro. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isso fortalece, isso faz a diferença, isso modifica vidas. Quando nós levantamos o outro, quando nós cuidamos um dos outros, quando nós estamos preocupados com o melhor do outro. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eu tenho visto isso muito em gabinete, atender em gabinete. Eu gosto muito de atender em gabinete. Muitas vezes temos vergonha de falarmos das nossas dificuldades, porque ficamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar de mim. Às vezes nós temos dificuldade de abrir o nosso coração com o outro e sermos julgados pelo outro, sermos maltratados, sermos mal interpretados. Mas na igreja de Jesus Cristo, nessa igreja que é poderosa e que vive o Espírito Santo de Deus, nós precisamos olhar com o irmão com um olhar de graça e misericórdia. Precisamos admoestar uns aos outros no amor do Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, vão achar que se eu contar isso para o pastor, se eu contar isso para o diácono, ele vai descobrir a minha falha. E começa a ficar preocupado, pensar em coisas horríveis, com problemas enraizados, não resolvidos, que em vez de fazer bem ao seu coração, te deixa cada vez mais doente. Porque às vezes tem pessoas que se acham tão santas na liderança, tão poderosa, que a primeira coisa que ela faz é julgar, ao invés de abraçar e acolher. Precisamos, meus irmãos, ter esse espírito de comunhão, para que a pessoa, diante da sua dor, diante das suas dificuldades, diante das suas mazelas, diante das coisas mais horríveis que ela tenha falado, ela possa saber que ali é um lugar de encontro, ali é um lugar que ela pode se abrir, porque ali é um lugar de conserto, e que naquele lugar, entre duas pessoas, está a terceira mais poderosa de todas, que se chama Espírito Santo de Deus, que é capaz de nos perdoar, nos modificar e refazer as nossas vidas a partir dele. Precisamos ter essa visão. Deus, a gente fala muito isso, Deus é amor. Por isso, diante desse imenso amor, Ele valoriza os nossos relacionamentos. A natureza de Deus define esse relacionamento como Pai, que é um grande mistério. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de três pessoas distintas, mas unidas num só propósito, uma coisa eterna, um padrão perfeito de relação, de harmonia, a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que Deus deseja para a sua igreja, é isso que Deus deseja para a família, é isso que Deus deseja para o casal, é isso que Deus deseja nos nossos relacionamentos, que nós, como servos de Deus, tenhamos uma relação perfeita um com os outros. E aí vem a advertência do versículo 25. Não existe comunhão onde não há congregação. Para haver comunhão, precisamos congregar. E congregar significa ficar junto, juntar-se, reunir-se. E eu gosto muito dessa expressão do grego, é unir-se intimamente, é estar ligado intimamente uns aos outros.
sejam um, assim como tu és um comigo, ó Pai, eu em ti e eu neles, para que eles sejam perfeitos em unidade. A igreja de Jesus Cristo, a igreja vitoriosa, a igreja que vai fazer a diferença, é uma igreja que congrega, é uma igreja que está unida, é uma igreja que se é muito mais do que um lema, é viver essa verdade que está escrito no livro de Isaías, se não me engano: mãos que se ajudam, em Deus fazem as proezas. Que isso não seja só uma palavra de final de culto, mas que seja uma verdade na minha vida e na sua vida, porque mãos que se ajudam, em Deus nós faremos proezas. O autor aos Hebreus vai falar que o dia é ruim. E ele vai falar uma coisa muito séria no verso 25, que é uma advertência para nós hoje. Ele vai falar assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Naquela época já existia isso, algumas pessoas se afastando. Devemos encorajar uns aos outros. Aí vem a advertência: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor está chegando. Temos visto sinais. O Senhor está à porta. O Senhor está voltando. E a palavra de Deus em Hebreus me ensina que quanto mais esse dia se aproxima, mais tribulação virá, mais confusão virá, mais dificuldade virá. Por isso a igreja de Jesus Cristo precisa estar unida. É isso que ele está falando. Precisamos, meus irmãos, porque a reunião da igreja, a expressão de culto, a expressão de adoração, é aquele momento que lava a nossa alma, que cura, que nos liberta, que nos consola. Precisamos, meus irmãos, termos relacionamentos sadios. Eu acho que todo culto, tem igrejas que tem isso, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Culto de libertação, já viu isso? Meus irmãos, todo culto em que é pregada a palavra de Deus, em que é anunciado Jesus Cristo, há libertação. Eu não preciso de um culto específico de libertação, porque o próprio Senhor Jesus me ensina. Quando os seus discípulos perguntaram para ele, ele falou assim: vós já sois limpos pela palavra que vos tenho anunciado. É através dessa comunhão de igreja, é através da nossa adoração, é através da nossa manifestação de fé, é através da nossa manifestação de amor, que nós somos curados da nossa enfermidade, é que os espíritos vão embora, porque aqui na Igreja Batista Missionária do Maracanã e em outras igrejas, esse culto é somente para o Senhor Jesus Cristo, e não há espaço para treva nenhuma, porque aqui reina o Senhor. Esta é a maior libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Não precisamos fazer como religiões de matrizes africanas, em que precisam fazer despacho, fazer isso, fazer aquilo, mas eu creio, eu tenho falado sobre isso, que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de qualquer coisa. E quando o povo de Deus, diz lá no número, não vale encantamento nem maldição, nós somos limpos pela palavra de Deus. Um dos motivos que a igreja precisa se reunir, estou terminando, é para a admoestação mútua. Ajuda, é isso que nós lemos no verso 25. A admoestação, sabe o que é admoestar?
não é dar bronca, é aconselhar. É virar e falar assim: mas Lu, olha só, Lu, o caminho que você está indo leva à morte. E eu te amo, cara. Eu não quero que você vá para esse lugar. Eu vou te dar um conselho, você aceita se você quiser. Mas olha, se eu fosse você, eu mudaria a sua postura, corrigiria a maneira que você está vivendo e teria uma vida modificada em Cristo Jesus. Isso é de gostar. Não é enfiar o dedo na cara: olha aí, rapaz, o que tu está fazendo? Tu está pensando o quê? Tu vai para o inferno. Não. Eu não quero que você vá para o lugar de perdição. Nem eu, nem Jesus. Eu quero te trazer uma palavra de esperança. Porque o verdadeiro profeta, ele não só aponta o pecado, mas ele aponta o caminho que te leva para a salvação. Por isso que Efésios fala que nós devemos apresentar-nos como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem imperfeição. Filipenses vai falar que nós precisamos uns dos outros para alcançarmos o alvo final da nossa vocação. A palavra de Deus nos ensina a permanecermos firmes diante da nossa própria imaturidade espiritual, para sermos maduros espiritualmente, verdadeiros discípulos de Deus e vivermos uma verdadeira comunhão. E para concluir, diante dos desafios de hoje, de congregar, quero deixar algumas observações. À luz da palavra de Deus, as provações que eu e você passamos, às vezes têm lados positivos. Sabiam disso? Pois permanecendo firme em meio às aflições, nós damos chances a Deus de trabalhar dentro de nós, que culminará em nossas vidas uma plena perfeição em Cristo Jesus. Às vezes as adversidades da vida nos fazem criar músculos espirituais. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas Jesus nos garante: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda coisa que eu aprendo: há uma urgente necessidade, Igreja Batista Missionária do Maracanã, de estarmos juntos na casa do Senhor, pois lutas sempre existiram e sempre existirão e atingem todos os cristãos. O fato das vezes de você e eu deixarmos as adversidades nos afastar da igreja, nos afastarmos do convívio do irmão, só aumentam a nossa dificuldade. Por isso que o autor sagrado fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Que eu e você, em nome de Jesus, possamos viver a plenitude da comunhão de Deus, que nós possamos viver um com os outros, ao exemplo daquela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, que se reunia regularmente com prazer, e que eu e você possamos encorajar, motivar, tendo em vista que a nossa vitória final já está próxima, pois Cristo está voltando. Eu termino lendo de novo o verso de número 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e nas boas obras. Igreja de Jesus, vamos nos amar. Vamos abrir mão dos nossos interesses em prol do interesse maior, que é o reino de Deus, porque Jesus está à porta. Ele quer
é o juiz, ele é o advogado. Ele quer modificar as nossas vidas. Que nós possamos ser irmãos, ajudando uns aos outros nas nossas fraquezas, para todos juntos chegarmos lá e ouvirmos o Senhor: vinde bendito do meu Pai, para o reino que nos tem preparado. Somos o corpo de Cristo, somos uma igreja em comunhão, fazemos parte desse corpo. Que vivamos